Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez para um momento de estudo da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dessa temporada do livro do Apocalipse. E, sem dúvida, estaremos aqui cada vez mais para aprender mais da Palavra de Deus. Convido você agora a juntos falar com o nosso Deus. Vamos orar? Grande Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, nos dar de estarmos aqui reunidos com o intuito de estudar cada vez mais a Tua Santa Palavra. Ilumina, Senhor, nossa mente, abre, Senhor, nosso coração para compreender e colocar em prática os Teus ensinamentos. Nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém? Amém? E amém. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo do nossa temporada aí do livro do Apocalipse. No estudo passado, nós estudamos sobre as bestas do livro do Apocalipse. Vimos aí a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. E hoje nós vamos ver os três anjos e as suas mensagens, que vai estar registrado justamente aí em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, tá bom? Eu vou estar deixando aqui no final do vídeo, né, bem aqui em cima aqui, um vídeo que vai estar justamente retratando sobre o Apocalipse, os primeiros versos, que é o verso de 1 a 5, tá bom? Então hoje nós vamos estar retratando aí a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, conhecida também como a tríplice mensagem angélica, tá certo? Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, pega lá a sua Bíblia, já abre lá em Apocalipse, a minha Bíblia já está aqui, já está aberta, já abre lá em Apocalipse capítulo 14 e vamos hoje estudar sobre os três anjos e as suas três mensagens, tá certo? Sem dúvida nenhuma, vai ser uma mensagem aí de extrema importância para nós. Todos nós precisamos, né, ter momentos tranquilos, momentos que nos traz paz, sossego, esperança. E essa mensagem dos três anjos, ela vem justamente com esse objetivo, de nos confortar os nossos corações. Mesmo num cenário que nós vimos no qual a besta, ela tem investido toda a sua força, toda a sua energia, todos os seus recursos para promover uma adoração a ela, negando assim a adoração ao Criador. Hoje nós vamos ver a importância de um conceito muito presente na Bíblia. E que conceito é esse? É o conceito da verdade presente. O que isso significa? O conceito de verdade presente na Bíblia é justamente uma verdade que ela é muito mais latente no momento no qual ela é assim anunciada, pregada, ensinada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando nós estudamos lá a origem, né, da criação do mundo e principalmente a queda dos nossos primeiros pais, nós temos lá uma mensagem presente. E qual é a mensagem presente lá? Que tanto o homem como a mulher, eles teriam que agora pagar pelo preço do pecado, mas que o preço maior, que seria a morte eterna, teria uma solução para esse problema. E a solução seria o Cordeiro, Cristo Jesus. Ele seria justamente a mensagem presente para Adão e Eva, ou seja, a vinda do Messias. A partir dali, a mensagem presente, pregada, anunciada, vivenciada, é justamente da esperança do Messias. O Messias viria justamente para substituir a morte eterna do pecador. E quando nós avançamos na Bíblia, nós encontramos mais uma outra verdade presente. E qual seria essa verdade presente? É justamente num personagem de Noé. Noé, a mensagem presente que nós encontramos na história de Noé é que o dilúvio viria e era necessário construir uma arca, né, e pregar para que todas aquelas pessoas que aceitassem a pregação pudessem ter a oportunidade de se salvar através da arca. Então a mensagem presente que nós encontramos aí
na história de Noé é justamente de que sobre um dilúvio e que através desse dilúvio Deus iria destruir a terra, mas Deus ia promover, né, um escape, uma válvula de escape, uma salvação. E essa salvação ela é retratada justamente aonde na arca, aonde Deus também orientou a Noé a forma como deveria ser construído. Então a mensagem presente no tempo de Noé era o quê? Que o dilúvio viria e destruía e iria destruir toda a terra. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos justamente aí a mensagem da morte de Cristo. E é justamente ali uma mensagem presente de que Cristo veio a este mundo, morreu e ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, quando nós vamos lá, especialmente nos evangelhos, nós encontramos essa verdade presente, que é justamente que retrata ali o momento da igreja primitiva, onde nos mostra que o cordeiro que foi apontado desde o jardim do Éden, a partir da queda dos nossos primeiros pais, Cristo, ele faz cumprir todos os requisitos. E assim, no Novo Testamento, nós encontramos a verdade presente de que o Messias veio, morreu e pagou o preço pelos nossos pecados. E talvez você possa estar se perguntando, ok, Alex, eu compreendi que a mensagem no Jardim do Éden era que o Messias viria. Eu compreendi que a verdade presente no tempo de Noé era que o dilúvio viria e Deus ia dar uma válvula de escape, um meio de salvação através da arca. E também compreendo que nos evangelhos, eu compreendo que a verdade presente é que Cristo veio e morreu pelos meus pecados. Mas qual seria a verdade presente para mim hoje? Qual será essa verdade? E é justamente o estudo que nós vamos ter nesse exato momento, a mensagem angélica, ou a tríplice mensagem angélica, as três mensagens angélicas, ela tem justamente muito a ver comigo e com você. Porque a tríplice mensagem angélica é uma verdade presente para os nossos dias. Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, vamos lá, abra a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 14 e vamos iniciar aí a partir do verso 6 e o verso 7. Acompanhe comigo aí na leitura. Essa aqui nós vamos retratar sobre a primeira mensagem angélica. E lá diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então nós encontramos aqui alguns elementos muito importantes para a gente compreender essa primeira mensagem angélica. Nós vemos aqui que esse anjo ele está voando no meio do céu. Nós já compreendemos que anjo significa mensageiro, está lembrado disso? Então nós temos um mensageiro e ele está voando. A expressão, né, que nós vimos aqui de asa, ou seja, voando, é justamente de rapidez, ou seja, é um mensageiro que ele tem pressa em trazer a sua mensagem. E na sua mensagem diz que lá contém o Evangelho eterno. E esse Evangelho eterno, ele justamente ele vem com o objetivo de nos mostrar que existe esperança para mim e para você. O Evangelho, ele vem justamente com o objetivo de trazer boas novas, de trazer esperança, de mostrar de que existe salvação para mim e para você. Então, a mensagem desse primeiro anjo é uma mensagem carregada de esperança. E o Evangelho eterno retrata justamente sobre isso, sobre um Deus amoroso que deixou o trono do céu, se encarnou como homem, viveu como homem, padeceu como homem, sofreu, assumiu os nossos pecados e morreu em nosso lugar.
O Evangelho eterno é a salvação para que todo aquele que nele crê. Você crê? Você crê nesse Evangelho? Então ele é para você, ele é para mim. Então o Evangelho eterno é justamente o objetivo desse primeiro anjo. E ele vem anunciando o quê? Que é chegada a hora do juízo. Isso aqui a gente já viu, eu vou só trazer uma recapitulação sobre esse princípio muito importante sobre a questão do juízo. Nós vimos que o juízo ele tem muito a ver com o santuário, né, terrestre, é uma alusão ao santuário celestial. Nós vimos aqui já que a purificação que acontecia ali no santuário, né, nos tempos de Israel, era chamado Ekpuk, né, ou o dia da expiação, né, o dia do juízo, né, ou o julgamento final. E neste dia era justamente o momento em que o povo de Israel era convocado para entrar no arraial e ser purificado, não pela sua própria justiça, não pelas suas próprias obras, mas sim através do sangue do Cordeiro. Então o Cordeiro que era imolado nessa cerimônia, que a gente já estudou aqui, justamente sobre esse dia da expiação, o dia da cobertura, nós vimos que neste dia Deus ele purificava todo o arraial de Israel, todo o seu povo e também o santuário. E isso era justamente uma alusão ao julgamento. E quando nós estudamos sobre Daniel, nós vamos ver lá Daniel 8,14, então lá, né, até 2.300 tardes e manhãs, né, e o santuário será purificado. Nós já estudamos sobre essa profecia, nós vimos que ela tem início em 457 a.C., né? E ela vai terminar justamente lá em 1844, culminando aí os 1.200 e 300 anos, né? Claro aí, levando em consideração dia, ano, né? Tema esse que a gente já estudou. E esse juízo, ele é dividido em 3 etapas. Isso aqui é muito importante você compreender. O juízo, ele é dividido no pré-advento, né? O segundo é no juízo comprobatório e no terceiro é o juízo executivo. Claro que em outras temporadas nós vamos nos aprofundar um pouco mais justamente sobre essas etapas. Mas eu gostaria de trazer um breve resumo sobre cada etapa do juízo. O juízo pré-advento é o juízo no qual nós já estamos vivendo. Né? Lembra que a partir de 1244, Cristo ele saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, né? E a partir dali ele começou a fazer um trabalho de intercessão, né? E também se iniciou o processo do juízo. Cristo hoje ele está intercedendo por cada um de nós, né? Como diz lá em 1 João, mas também Cristo iniciou um processo de julgamento. E essa primeira etapa do pré-advento é justamente o momento antes da volta de Jesus. Ou seja, muitos acham que o juízo de Deus vai começar ainda, mas na realidade o juízo de Deus já começou. Quando a profecia de Daniel ela se termina das 2.300 tardes e manhãs, que diz que o santuário seria purificado, fazendo uma alusão justamente a esse momento de purificação e de juízo, é justamente que nós compreendemos que ao final dessa profecia, ou seja, a partir de 1844, se iniciou esse processo de julgamento. E esse julgamento ele está na sua primeira etapa. A segunda etapa, que é a etapa do juízo comprobatório, né, ele tem a ver justamente após a volta de Cristo. Que tema é esse que a gente ainda vai estudar aqui, sobre a volta de Jesus. Quando Jesus Cristo ele vem, ele vai levar os seus, né, vai fazer a separação entre o joio e o trigo, né, os salvos e os perdidos, e assim nós iremos passar um período de 1000 anos no céu. Tema esse que nós vamos estudar logo a mais, ou um pouco mais adiante. Vamos estudar sobre esse período de 1000 anos que nós vamos passar lá no céu. E durante esse período de 1000 anos no céu, nós vamos ver justamente tirar nossas dúvidas
das pessoas que se salvaram, mas principalmente das pessoas que se perderam, né? Fique despreocupado que nós vamos voltar novamente a esse tema, tá certo? E o executivo, que é a última etapa do processo do juízo, da etapa do juízo, é justamente lá que nós vamos estudar em Apocalipse, capítulo, finalzinho do capítulo 20 para o início do capítulo 21, aonde Deus ele traz o final, sim, né? A morte, joga a morte, né? O pecado, Satanás, os seus anjos e também todos aqueles que aderiram justamente à pregação, né? E aceitaram e se recusaram, melhor dizendo, de aceitar Cristo como seu Salvador pessoal e serão destruídos num lago de fogo e enxofre. Nós vamos ver também, será que esse lago de fogo e enxofre é um lago eterno? Ou seja, Satanás e seus anjos e os ímpios irão queimar eternamente? Será que isso irá acontecer? Não se preocupe, que nos próximos estudos nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, de forma bem resumida, lembrando que nós vamos novamente voltar a falar sobre esse tema, nós temos o juízo dividido em 3 etapas. O pré-advento, que é justamente antes da volta de Jesus, que é o momento que nós estamos vivendo hoje. O momento probatório, que justamente acontece entre após a volta de Cristo e o início, né, da descida da Nova Jerusalém, nesse intervalo aí, ou seja, um período de 1000 anos, que nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 20, né, que nós vamos estudar. E por último, nós temos aí a última etapa do juízo, que é a etapa do executivo, é onde Deus executa justamente ali a sentença e destrói por completo o pecado e os seus efeitos, né, colaterais, pode-se dizer assim, né? Então, de forma resumida, esse é justamente o processo do juízo. Lembrando, nós estamos vivendo na primeira etapa, no momento do pré-advento. Tá certo? Então, uma outra característica interessante, além do juízo, é que a mensagem do primeiro anjo, ele nos traz a atenção a um Deus criador, aquele que fez o céu, a terra e o mar. E o interessante é que essa expressão que nós encontramos aí em Apocalipse 14, que nós lemos aí, né, eu vou ler aqui novamente aqui, ó, Apocalipse 14, aqui no verso, de forma específica, no verso 7, olha o que diz aqui: dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Foi o que a gente acabou de falar aqui, né, que o juízo de Deus já começou. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o primeiro anjo, ele nos chama a atenção para adorar a Deus. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Lembre que em Apocalipse 13 nós vemos lá que tanto a besta do mar como a besta da terra, elas se unem com o objetivo justamente de tirar a adoração do Deus verdadeiro e chamar para si essa adoração. Mas agora em Apocalipse 14, João, ele vê esse anjo clamando em grande voz no meio do céu, esse mensageiro, trazendo um evangelho eterno carregado de esperança, com o objetivo de nos mostrar que o juízo de Deus já começou e que também devemos adorar quem? O verdadeiro Deus. O Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E o interessante é que esse texto nos lembra um texto muito peculiar, que nós já vimos aqui também, que está lá registrado em Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Está lembrado desse texto? E aí? Tá não? Então vamos ler juntos? Vamos lá para Êxodo, capítulo 20. Abre aí a sua Bíblia rapidinho, esse texto não está na tela, tá bom? Justamente para estimular você a abrir a sua Bíblia, tá certo? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 nós temos aí a lei dos 10 mandamentos, né? É uma das únicas partes da Bíblia que foi escrita com o próprio dedo de Deus. Será que isso é importante? Será que esse texto aqui ele é importante? Sem dúvida nenhuma, né? Então vamos lá ver os versos. Êxodo capítulo 20. Êxodo é o Antigo Testamento, viu, pessoal? Logo depois de Gênesis,
Você vai logo encontrar o livro de Êxodo, tá certo? Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Acompanhe comigo na leitura. E aí diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O mar e tudo que nele há. Melhor dizendo aqui. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vou repetir aqui o texto, aqui em especial no verso 11, olha o que ele diz: porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então é interessante que a mensagem do primeiro anjo, ele faz menção ao Deus Criador. E dos mandamentos, dos 10 mandamentos, nós encontramos um mandamento especial que contém justamente os elementos que o primeiro anjo, que é a mensagem presente para nós hoje, elementos do 4º mandamento, referente ao sábado. E nós vemos aqui a importância do sábado, referente neste conflito cósmico entre o bem e o mal. Nós já vimos aqui que o sábado, ele será um sinal entre nós e Deus. Tema esse que nós vamos nos aprofundar cada vez mais enquanto nós nos avançamos aí no livro do Apocalipse. Vamos avançar aí para a segunda mensagem angélica, a partir do verso 8. Vamos voltar lá para Apocalipse. Vamos lá, volta aí rapidinho para Apocalipse capítulo 14, verso 8. E aí acompanhem comigo aí, diz o seguinte: seguiu-se outro anjo, o segundo. O que é que ele diz? Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, aqui surge um segundo anjo, proclamando em grande voz, também voando pelo meio do céu, dizendo o quê? Caiu a grande Babilônia. Então, existe um mensageiro que ele tem pressa em anunciar que a Babilônia, ela caiu. Nós vimos a Babilônia, nós já fizemos um estudo bem detalhado sobre este tema, e nós vamos estudar futuramente um pouco mais detalhado que nós lançamos para a temporada de Daniel. Sim, nós estamos preparando uma temporada aí sobre o livro de Daniel, para a gente nos aprofundar cada vez mais sobre essas profecias bíblicas que são muito importantes para os nossos dias. E Babilônia, ela tem a sua origem lá em Gênesis. Isso mesmo, lá em Gênesis. Para ser mais específico, ó, pegue a sua Bíblia e vá lá em Gênesis capítulo, se eu não me engano, acho que é capítulo 11. Deixa eu aqui conferir aqui. Gênesis capítulo 11. É isso mesmo. Não vai dar tempo de a gente ler todo o capítulo, mas eu vou apenas contextualizar o texto, tá bom? O capítulo 11, ele narra sobre justamente a Torre de Babel. Eu acredito que você já ouviu falar. E a Torre de Babel, ela acontece após o dilúvio. Né? Lembra lá do dilúvio? Eu falei sobre Noé, que existia uma mensagem presente para aquele tempo, de que Deus iria destruir a terra através de um grande dilúvio, através de água, né? E Deus ia dar justamente a salvação através de uma arca que o próprio Deus iria orientar a Noé a construir. Então Babilônia, ela tem a sua origem justamente na Torre de Babel. Por quê? Porque lá, depois de um tempo, o povo ele teve como ousadia, prepotência em desafiar o Deus Todo-Criador. Como assim desafiar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador? Eles resolveram construir uma torre com o intuito de chegar até o céu.
Mas qual é o objetivo dessa torre? Lembra que o dilúvio havia acontecido e que o dilúvio havia dizimado praticamente tudo o que existia sobre a face da terra, menos aqueles e os que entraram na arca, né, Noé e sua família e os animais? Pois é, os pós-diluvianos, eles queriam ter um escape próprio, ou seja, uma salvação pelas suas próprias obras. O interessante é que a Torre de Babel, ela nasce justamente com essa pretensão de criar a sua própria válvula de escape, ou seja, ter a sua própria salvação. Lembra que Deus, ele disse que ia mandar o dilúvio, mas ele também iria trazer a providência. E mesmo depois de que Deus ter dado um sinal no céu, através do arco-íris, de que não iria destruir mais a terra com água, esse povo pós-diluvianos, eles duvidaram da promessa de Deus. E aí resolveram construir uma torre a chegar até o céu. E Deus, chegou um determinado momento que Deus impediu esse avanço, esse empreendimento. E a partir dali, eles passaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, e não conseguiram mais se comunicar. E não foi mais possível continuar com esse empreendimento. E aí houve uma grande confusão. O interessante é que a palavra Babilônia, ela no contexto bíblico, ela tem a ver justamente com uma grande confusão. Mas que confusão é essa? Uma confusão religiosa. E eu te pergunto, será que hoje nós estamos vivendo uma confusão religiosa? A cada esquina nós encontramos uma placa de igreja. E talvez você possa estar se perguntando, mas Alex, isso é algo ruim? A princípio não. É muito bom ter lugares dedicados a falar de Deus, do amor de Deus. Só que, infelizmente, muitas igrejas estão sendo abertas com o intuito de trazer confusão. Cada um está colocando o seu querer, a sua vontade, acima do assim diz o Senhor. A palavra de Deus a cada dia tem perdido a sua credibilidade. As pessoas não estão mais dando tão importância no que está registrado na palavra de Deus. Elas estão querendo uma religião, uma igreja, um pastor, um líder religioso que diga aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Elas querem uma religião como uma roupa do guarda-roupa, que se caiba bem nela, que ela não precise de nenhum tipo de ajuste. E eu te pergunto, será que essa é a vontade de Deus? Será que é Deus que tem que se adaptar ao ser humano? Ou é o contrário? O ser humano deve se adaptar a Deus? Será que a mensagem do Evangelho é que tem que se adaptar a mim e a você hoje? Ou somos nós que devemos nos adaptar à mensagem contida na palavra de Deus? Infelizmente hoje, muitas religiões, elas promovem confusão. Promovem cada dia mais um sentimento de tristeza, de completamente mostrando uma falta de confiança. As pessoas têm perdido justamente a sua fé, a sua crença de que naquele local que é dedicado para adoração a Deus, existe segundas intenções. As pessoas perderam a credibilidade nas igrejas. Por que isso? Porque, infelizmente, muitos líderes religiosos têm feito da religião um comércio. Têm feito da religião justamente uma empresa, com o intuito justamente de lucrar, lucrar, lucrar e lucrar. Infelizmente, hoje se tornou o show da fé. É um palco, um palanque, um teatro montado
As pessoas não estão preocupadas em pregar as verdades bíblicas. Elas estão apenas preocupadas em trazerem mensagens agradáveis aos ouvidos. E quando os fiéis se deparam com alguns textos bíblicos, alguns líderes religiosos insistem em tentar distorcer a palavra de Deus, trazendo cada vez mais confusão no meio religioso. Por isso que o segundo anjo, ele vem com pressa, esse mensageiro, com o intuito de anunciar que essa Babilônia, que essas igrejas, elas irão cair. Elas irão cair. E nós encontramos aí, claro que nós vamos nos dedicar nos próximos estudos a falar um pouco mais sobre Babilônia, chamada da A Grande Meretriz. Não se preocupe com isso, tá bom? Vamos nos aprofundar no próximo estudo sobre esse tema. E aí, nós temos também agora aqui a terceira e última mensagem angélica. E aí nós vamos ler aí Apocalipse, capítulo 14, versos do 9 a 11. O que é que diz lá? Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz. O que é que esse anjo dizia? O que é que esse mensageiro dizia em grande voz? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou na mão, ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobre pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então nós encontramos alguns elementos muito importantes aqui, que traz justamente a adoração à besta que nós estudamos no capítulo 13. Nós vimos que a besta, ela tem uma imagem. A besta, ela tem um selo, uma marca. E por isso que a mensagem do terceiro anjo, ele destaca que aqueles que receberem a marca da besta, eles irão sofrer os flagelos que estão preparados para a besta. Nós já vimos justamente sobre essa marca, vimos que existe aí uma contrafação entre o selo de Deus e o selo da besta. Vimos sobre a importância de que o selo de Deus é uma representação de fidelidade a Deus, mas de forma mais específica aos mandamentos de Deus, e de forma muito mais clara ao quarto mandamento, mandamento esse esquecido, que é o sábado do Senhor, seu Deus. Este é o selo de Deus que vai identificar o povo de Deus nos últimos dias. E de contrapartida, nós já estudamos aqui que a marca, o selo da besta, ele vem justamente para se opor ao selo de Deus. Então, se o sábado é o selo de Deus, qual é a marca? Qual é o selo que a besta ela tem promovido para se opor ao selo de Deus, que é o sábado do Senhor? E nós vimos que durante a história existe um grande esforço em substituir o sábado pelo domingo. Mas é importante destacar que hoje o domingo não é a marca da besta, como foi dito no estudo anterior. O domingo só será a marca da besta quando essa marca ela for imposta de forma obrigatória. E quando a humanidade assim ter que adorar a besta ou será perseguido ou morto. Então é importante deixar isso muito bem claro. E por que você, Alex, está destacando tanto que o selo de Deus é a marca da besta? Eu vou lembrar aqui alguns fundamentos interessantes que nós já vimos aqui. O selo, ele tem algumas características. E qual características são essas? Ele tem o nome, o cargo, ou seja, a função, e a jurisdição. Ou seja, os selos, no tempo de João, não se esqueça que João é que está escrevendo o livro do Apocalipse.
E ele traz mensagem de acordo com a verdade que ele conhece e sobre justamente o seu conhecimento no momento. Então, o selo que João ele conhecia era um selo que ele justamente era usado para, inclusive, selar documentos importantes pelo império, pelo governo, de um modo geral, até mesmo por autoridades religiosas. E geralmente nesse selo ele continha o quê? O nome da pessoa que está selando, a função, ou seja, se era sacerdote, se era rei, se era governador, se era imperador, e a jurisdição, ou seja, o território, ou seja, da onde estava vindo aquele documento, ou seja, da onde estava vindo aquela autoridade, né? Aquela autoridade, da onde vinha, né? Essa função e essa pessoa. Era justamente a jurisdição. E quando nós vamos para o selo de Deus, inclusive o quarto mandamento, nós encontramos justamente essas características: o nome, a função, ou seja, o cargo, e a jurisdição. E aqui nós encontramos, que foi o texto justamente que a gente leu, aqui voltando aqui rapidinho, do quarto mandamento, em Êxodo capítulo 8, verso de 8 a 11, nós vimos o quê? Mostra Deus como Criador, né? O Senhor Deus, o nome, né? Todo-Poderoso, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, né? Aí entra a sua função como Criador e a sua jurisdição é justamente aí o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, né? Então, o quarto mandamento ele apresenta justamente essas três características que um selo ele pede, que nós estamos colocando aqui, identificando no livro do Apocalipse. Em Ezequiel capítulo 20 e 20, textos que a gente já viu aqui, né? Nós identificamos que Deus ele tem um sábado com o objetivo de nos santificar, e também ele é um sinal entre nós e Deus. É justamente isso que o texto de Ezequiel 20 ele diz. E eu vou ler aqui na íntegra o texto, acompanhe comigo. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que sabais que eu sou o Senhor, vosso Deus. E se eu não me engano, Ezequiel 20:12 também, ele traz justamente reforçando um pouco mais sobre esse tema. Então, nós temos aí justamente o sinal de Deus em contrapartida ao sinal da besta, ou seja, o sábado e o domingo. Então é importante isso ficar muito bem claro para cada um de nós. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Que aí sim a gente vai estar justamente respondendo as suas dúvidas. Lembrando que eu estou também separando um estudo muito especial, uma temporada que nós vamos estudar só sobre o sábado. Vamos estudar uma temporada somente sobre o sábado. Porque a grande discussão hoje é que o sábado ele foi abolido, que o sábado foi dado para os judeus, que o sábado hoje é a salvação pelas obras. Será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Então, pode esperar que depois dessa temporada aí, nós temos algumas outras temporadas que com certeza vai esclarecer alguns temas, inclusive o tema sobre o sábado, tá certo? Nós encontramos também ali o ecumenismo, que ele vai justamente acontecer nessa junção, que as pessoas irão justamente, as religiões irão se juntar com o intuito justamente de prestar adoração a um Deus, só que não é o Deus verdadeiro, é justamente a imagem criada pela besta. Então, tema esse que nós vamos estudar um pouco mais adiante, quando vamos falar sobre a grande meretriz. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão do ecumenismo, né? As meretrizes e as suas filhas, tá bom? Nós vamos estar justamente falando um pouco sobre isso. Então, um dos temas justamente que tem crescido, pode-se dizer assim, um ensinamento, uma teologia, né? Um ensinamento, uma doutrina, é justamente de que o sábado ele não é mais para ser guardado, que o domingo que ele é santificado, porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo, né? Pelo menos esse é o argumento que se usa, e também se prega muito sobre a imortalidade da alma, tanto no meio evangélico,
sim, como também no mundo afora. Ou seja, a imortalidade da alma, ela está presente em todo mundo. E a imortalidade da alma, ela se inicia lá com a serpente. Como assim, Alex, assim como a serpente? Lá em Gênesis capítulo 3, nós encontramos Satanás, o diabo, o dragão, ele disfarçado ali na serpente, ele distorce a palavra de Deus dizendo que Deus disse que se do fruto proibido Adão ou Eva comesse, certamente morreria. Mas a serpente, Satanás, ele diz o quê? Certamente não morrerás. Daí se inicia essa ideologia, essa pregação de quê? Da imortalidade da alma. E hoje nós vemos isso. Hoje nós vemos isso de uma pregação voltada no meio religioso, ou seja, o espiritismo. Isso é muito bem claro sobre a imortalidade da alma, sobre a encarnação, de você viver outras vidas, encarnar em outros seres. Nós temos também essa doutrina de forma disfarçada no mundo religioso também, no mundo evangélico, para ser de forma mais específica, onde as pessoas dizem que quando a pessoa morre, vai para o seio de Abraão, né? Vai para o céu, né? Ou quando a criancinha morre, ela vira uma estrela, vira um anjinho. Então, essas são doutrinas justamente que fortalecem uma doutrina que não é bíblica, mas é uma doutrina satânica, porque é Satanás que iniciou com esse ensinamento, com essa doutrina de que a pessoa não morre. E nós encontramos na palavra de Deus que se a pessoa pecar, certamente ela vai morrer, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. E aí você vai ficar com quem? Com o seu líder religioso, com um filme carismático que você assiste nos estúdios aí de Hollywood afora, nas novelas que várias emissoras transmitem, em séries, em streamings que hoje está abertamente acessível, que traz justamente esse ensinamento sobre a imortalidade da alma. Você vai ficar com essas pessoas ou você vai preferir ficar com a palavra de Deus, a Bíblia? Eu prefiro ficar com a Bíblia. E você? Prefere ficar com o quê? Com a palavra de Deus? É mais fácil, né? Talvez não seja muito fácil, mas é mais confiável, é mais certo e sem dúvida nenhuma é verdadeiro. A palavra de Deus, ela nos diz que o ser humano, aquele que pecar, certamente morrerá, porque o salário do pecado é a morte. E Eclesiastes lá nos ensina de que quando a pessoa morre, amor, ódio, bondade, tristeza, todo o sentimento acabou para ela. Porque na morte ela não sente nada. A Bíblia nos ensina que quando o ser humano ele morre, o corpo, que é feito do pó da terra, volta para o pó. E o fôlego que Deus nos deu volta para Deus. Então, só existe vida, só existe espírito. Eu e você somos espíritos viventes. Que a Bíblia usa essa expressão, né? Almas viventes, ou espíritos viventes, como em algumas traduções. Então nós somos almas viventes. E a junção da alma vivente é o quê? É o corpo com o fôlego de Deus. O corpo, a matéria que é feita do pó da terra, e o fôlego que Deus nos deu. E o que é a morte? A morte é justamente o quê? Quando o corpo volta para o pó, por quê? Porque o fôlego que Deus nos deu volta para Deus. E quando nós formos estudar sobre a volta de Cristo, nós vamos ver esse tema de forma muito mais detalhada. Tá bom? Não se preocupe, tá certo? Então, Deus, ele traz um convite para mim e para você hoje. E que convite é esse? Ouça a voz de Deus e obedeça os seus mandamentos. Adore a Deus sobre todas as coisas.
Porque esse é o nosso dever, diz Eclesiastes. Que a suma é adorar a Deus e guardar os seus mandamentos. Sem dúvida nenhuma, o juízo de Deus já iniciou. E precisamos estar preparados a cada dia, permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações, para que a cada dia a gente venha pedir para que o sumo sacerdote, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, interceda pelas nossas causas. Quer você ter Jesus Cristo como seu verdadeiro libertador? João 8,36 diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A besta, o falso profeta, Satanás, ele quer te aprisionar. Seja de forma ideológica, seja de forma obrigando você, quem sabe no futuro bem próximo, a você se curvar, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, a uma estátua, a uma imagem, a tudo aquilo que não é Deus. Satanás, ele quer que você seja o seu prisioneiro, o seu escravo. Mas, se você permitir que o Filho do Homem te liberte, não tem cadeias que possa te prender. Não existe correntes que possam te deter. Não existe barreiras que esse Deus Todo-Poderoso não possa romper. Deus, ele pode te libertar. Se você tem sentido um aprisionamento por algum tipo de pecado, sentimento de remorso, de culpa, ou até mesmo de não querer liberar o perdão, permita que o Filho do Homem te liberte nesse exato momento. E tenha certeza que em breve, muito em breve, Jesus Cristo irá voltar. Ele irá nos buscar para juntos viver eternamente com Ele. Você crê nisso? Crê mesmo? Então vamos orar? Grandioso Deus eterno Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sempre nos preparado para aquilo irá, as coisas que ainda irão acontecer. Por isso, Senhor, fortalece a nossa fé. Nos ajuda cada vez mais a nos apegar à Tua Santa Palavra. Permita, Senhor, que a cada dia nós vamos dedicar mais tempo ao estudo da Tua Santa Palavra, para que ela cada vez mais possa morar em nossos corações. Que a Tua lei seja escrita nas tábuas dos nossos corações, para que assim nós não venhamos mais pecar contra Ti. Mas sim, Senhor, mas se em algum momento nós venhamos a tropeçar e desobedecer os Teus mandamentos, que venhamos a lembrar de um Deus Todo-Poderoso que está intercedendo por cada um de nós lá no céu, e que nós vamos de fato nos arrepender e permitir que a sua justiça seja implantada em cada um de nós. Fortalece, Senhor, o Teu povo, nos abençoa, nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém? Amém? E amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, tá bom? No próximo estudo, nós vamos estudar aí sobre justamente as 7 pragas do livro do Apocalipse. Quando elas irão cair? Será que elas serão literais? Simbólicas? Será que elas vão acontecer de forma mundial, local? Como vai ser? Quando vai acontecer? Como será isso? No nosso próximo estudo, nós vamos estar justamente estudando sobre esse tema tão importante também, sobre as 7 últimas pragas do livro do Apocalipse, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença aqui e te espero no nosso próximo estudo, tá bom? Valeu!